Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para Marcela, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Então, Vera, você até lembrou uma coisa que eu nem estava lembrando mais, que daqui a pouco tem os 60 anos do golpe militar de 64, né? E justo nesse momento em que há uma... Enfim, os militares sendo envolvidos aí nessas investigações a respeito da tentativa de golpe ocorrida no ano passado. Bom, no ano anterior, né? E como é que está a situação, o clima, o ambiente ali entre os militares e nos meios políticos também, Vera? Muito agitado, Sardenberg. Tem um grande temor de que essa associação, né, entre os 60 anos do golpe e a aproximação da hora da verdade, para usar um termo usado inclusive numa das fases das operações que investigam o golpismo de 8 de janeiro e adjacências, que essa hora da verdade e os 60 anos do golpe estando tão próximos, crie de novo um ambiente de revolta, de sensação de perseguição, e que isso dificulte um apaziguamento que estava sendo tentado nas Forças Armadas, né? O principal costureiro desse apaziguamento é o ministro da Defesa, o ministro José Múcio. Isso rendeu a ele, inclusive, fama de frouxo entre os petistas, algumas colisões com o então ministro da Justiça, Flávio Dino, que queria um outro tipo de resposta ao 8 de janeiro e palavras mais firmes em relação à participação dos militares, mas o Múcio sempre tentou poupar as 3 armas, poupar a instituição militar e dizer que o que houve foi grave, mas foi circunscrito a pessoas, né? Tentar vender essa ideia. E ele, de alguma maneira, conseguiu trazer o presidente para essa visão também. O Lula não tem carregado nas tintas quando fala dos militares, mesmo agora, depois do 8 de fevereiro, quando vieram à tona os fatos mais graves até aqui, envolvendo os militares, o presidente sempre deu uma palavra nesse sentido, de que não é algo generalizado nas Forças Armadas, que foi restrito a algumas pessoas, principalmente da reserva. Mas vai chegar um momento em que generais da ativa ou da reserva e, enfim, almirantes vão entrar na lista dos indiciados e, posteriormente, dos réus. E aí esse vai ser o momento de prova de fogo, porque vai ser realmente a maior exposição de militares a investigações desde a redemocratização. Aliás, nem na redemocratização eles foram chamados à responsabilização. Houve uma anistia que zerou esse jogo e não pôs os militares no banco dos réus. Então é um momento visto com muita atenção, inclusive pelo ministro que tenta ainda fazer esse meio de campo. Ele está pilotando esse 31 de março, que são 60 anos do golpe, com muito cuidado, para que não haja manifestações, para que não haja nenhum tipo de ordem do dia, para que não haja nenhum manifesto, nada que justifique de alguma maneira o que aconteceu em 64, como tendo sido uma revolução ou algo do gênero, como os militares já fizeram no passado, e que essa data, se possível, passe em brancas nuvens, que as instituições militares não façam nenhum tipo de alusão ao 31 de março de 64, porque isso poderia também acirrar os ânimos. Da parte de lá, a gente nota tanto na Polícia Federal quanto no Supremo esse cuidado, né? Um cuidado de separar o joio do trigo. Por exemplo, o depoimento do general Marco Antônio Freire Gomes, que era o comandante do Exército
naquelas reuniões que o Bolsonaro promoveu, em que foram discutidas minutas de golpes e outras soluções golpistas, ele colaborou com as investigações. Ele foi como testemunha, confirmou a realização dessas reuniões, disse ao presidente que a urna eletrônica era segura, que tentou dissuadi-lo de qualquer especulação a respeito de estado de sítio ou outras soluções não previstas na Constituição e, graças a isso, inclusive, está sendo considerado um traidor pelos bolsonaristas. Mas o resultado é que ele não deverá ser indiciado. Assim como o brigadeiro Carlos Batista Júnior, que era o comandante da aeronáutica, também não será indiciado. Então, de 3 forças, vai sobrar para uma. Nesse caso, a Marinha, que até passou mais ao largo do radar durante os 4 anos do Bolsonaro, mas cujo comandante, o almirante Almir Garnier, mergulhou de cabeça nessa ideia de uma solução não republicana e não democrática para a derrota do Bolsonaro. E entre os generais que vão sentar provavelmente no Banco dos Céus, que provavelmente serão indiciados, vai sobrar para aquela cúpula bolsonarista mais conhecida ali, Braga Neto, General Heleno, General Paulo Sérgio, e esse vai ser aquele que talvez doa mais para a caserna, para a instituição, porque ele foi o ministro da Defesa até muito pouco tempo, a hierarquia militar é algo muito caro a eles, e ver o ministro que estava até tão pouco tempo no cargo sendo indiciado pode ser um choque mais grave. Bom, e aí você... Mas também não tem muito jeito, né, Vera? Porque as investigações estão andando, o depoimento do general Freire é forte, né? Indica várias... então, e aí? Que os caras vão... Não tem muito jeito, Sardenberg. Né? Tarefa do ministro... Porque se você está indo atrás de... É difícil, né? Diga. A tarefa do ministro... De qual deles? Do Múcio, né? Do Múcio é um serviço desgraçado de ruim, né? Ele mesmo tem plena consciência disso, né? Sempre que ele pode, ele fala que ele estava aposentado, cuidando de neto, que o Lula chamou. Ele sempre faz todo esse preâmbulo, como quem diz, o que eu fui arrumar para minha vida. Onde eu fui amarrar meu burrinho, mas né? é isso, Mas talvez poucas pessoas tivessem um perfil tão adequado para esse momento, Sardenberg, porque ele não é petista, também não era bolsonarista, muito pelo contrário, estava de fato mais afastado da política, já desempenhou papéis aí que permitem a ele trânsito com vários espectros políticos, tem um bom trânsito com os ministros pelo período em que ficou no Tribunal de Contas da União. Então, isso permitiu a ele realmente trafegar com um certo jeitinho, algo que sempre foi uma característica louvada dele, aquele jeitinho apaziguador e tal, e diminuir o atrito, porque houve um momento em que ele teve muito forte esse atrito ali na época próxima ao 8 de janeiro, inclusive quando os militares impediram que as prisões fossem feitas ali no acampamento em frente ao QG na noite de 8 de janeiro de 2023, e até agora ele vai ter de exercer essa diplomacia também. Essa redução de danos e a ideia de indiciar apenas alguns e mostrar que outros foram poupados, eu acho que é a maneira pela qual o Supremo Tribunal Federal vai tentar não causar uma comoção interna nas Forças Armadas que atrapalhe tudo. Mas, dentro dessa estratégia de agir com cautela, com discrição, falas como a do ministro Barroso não ajudam. Ele é presidente do Supremo Tribunal Federal e, de novo, se pôs a fazer críticas aos militares no momento em que o Supremo vai ter de julgá-los. Então, isso não foi considerado muito bom por parte de expoentes do governo que acham que isso pode ajudar a acirrar os ânimos. Esse aspecto, Vera, as declarações, os comentários do ministro Gilmar Mendes avançaram a linha vermelha muito mais, né? Porque ele praticamente anunciou o voto dele ao dizer que os militares, enfim, ele praticamente pré-condenou, né? Então, ele também, e o Barroso sendo o presidente da corte também causou bastante espécie ali, Sardenberg, quando na verdade o momento é esse, né, de tentar reduzir
as escaramuças e fazer com que os militares aceitem que alguns deles terão de ser punidos. Esse é o trabalho, inclusive o comandante do Exército, o general Tomás, também está alinhado com o Múcio nessa tarefa de, olha, alguma coisa vai ter de ser feita, ele tem falado para dentro nesses termos. E aí, quando ministros dão declarações falando os militares, isso não ajuda nesse convencimento. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã. Até amanhã, um ótimo jornal para vocês. Tchau, tchau. Até, Vera. Tchau, tchau.